Me vendo bem? Tudo bem, combinamos, estamos de branco. Pois é, é um rosinha bem clarinho, mas na luz fica branco, né? Sim, tá belíssima. Eu adoro esse look com a gravata, adoro. Adoro esse look. Esse Olha, quem... lookinho, gravata, tá muito tudo. Não, há quem diga que eu não posso, porque eu estudo estética africana e eu não posso Que? pagar. Amiga, a senhora tá babadeira, tá linda. E você, menina, razões como sempre, né? Ai, meu Deus, é bom te olhar, né? Só passei um batom, a louca. Que ótimo. A gente nasce, a gente acorda assim, né? Acordei, dei uma sacudida no cabelo, passei um batom, tô pronta. Ah, maravilhosa, maravilhosa. Então, gente, essa live faz parte do programa Mulheres Pretas Aprendendo Filosofia Africana. Nós tivemos aqui o Dr. Juan Florento e o Dr. Renato Nogueira, sempre falando sobre temas da filosofia africana, os temas femininos da filosofia africana, né? E hoje nós temos a filósofa, doutorando em filosofia, Cacilissa Ribeiro, né? Que está desenvolvendo um trabalho de doutorado com temas maravilhosos da filosofia kemética. Kemética vem de Kemet, Kemet é o que nós chamamos de Egito, Egito Antigo, né? E nós vamos falar um pouquinho de cada tema desses que são dela, que ela está desenvolvendo na tese dela. Então, eu vou pedir para vocês que tenham um pouquinho de paciência com a gente, que são temas longos, que a gente vai tentar resumir aqui no momento no início dessa live. Então, a gente não vai se aprofundar em todos os temas, mas vocês vão conhecer tema da filósofa, os temas da filósofa Catiúcia Ribeiro, que são principalmente o mulherismo africano, a filosofia kemética e a matrigestão, né? Que são os temas que ela está desenvolvendo. Se tiver mais algo, pode falar, mas infelizmente no tempo dessa live hoje não vai dar para a gente abordar tudo. Mas a gente vai tentar falar um pouquinho desses três. Eu Eu já volto. queria vamos lá. Eu quero agradecer vocês por terem prestigiado, por estarem prestigiando essa sessão, né, de live para as pretas e agradecer a Catiúcia por ter aceitado a participar. Catiúcia, quer falar alguma coisa? Dar um oi para a galera? Bom, gente, bom, primeiro que o povo tá dizendo que tá dando eco. Tá dando eco na minha voz ou dando eco na voz de Nayara? Não sei. Mas para mim tá perfeito, não tem. Tá dando eco? Para mim tá perfeito, não tem nada. A voz da Nayara diz que tá com eco. Bem, não, amiga, para mim tá tranquilo, tá normal. Eu acho que eu ouvi agora sim o eco. Quer Eu não sei. me, você pode Eu me derrubar e eu volto. Tá bom. Então vamos. Aí tu me chama de novo. Tá. Então vamos lá. Vamos ver se a gente resolve o problema do eco. Chamá-la de novo. E agora? Vamos falando um pouquinho. Eu acho que Gente, que loucura! Hoje tudo aconteceu. Não, amiga, aconteceu. Hoje é o dia. Né? Coloca um fone, o povo tá falando. Tô colocando, porque o meu fone novo desapareceu na hora, né? De gravar. Mas vai com esse velhinho aqui, vamos ver se funciona. E aí, gente? E agora? Bom, para mim tá normal, Nayara. Então eu não sou a pessoa que posso avaliar. Se Bem, tiver bom, a gente vai assim mesmo. eu sou Catiúcia Ribeiro, queria agradecer, né, a professora Nayara Paula por esse diálogo, por esse projeto que é tão fundamental, né? E principalmente um diálogo que a filosofia africana é protagonizada por mulheres negras, né? Nós temos um histórico nas filosofias
ocidentais, africanas e todas as filosofias, sempre uma narrativa masculina, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo as mulheres negras à frente desse diálogo, uma vez que a filosofia africana ela deriva de uma perspectiva feminina, né? Então, eu acredito que também chegou a era das mulheres negras falarem um pouco na filosofia africana, sabe? É extremamente importante dar voz. Se a gente está mudando um paradigma filosófico, que nós também tenhamos a possibilidade de mudar, né, os protagonistas e se tornar as protagonistas desse diálogo. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo as mulheres negras, né, à frente desse diálogo, discutindo filosofia africana. Eu, tu, Lorena, de Bedânia, e tantas outras mulheres pretas que estão debruçadas, né, na filosofia africana. Sim, inclusive hoje saiu o dossiê de filosofia desde vozes femininas na problemata e tá lindo o dossiê. Visitem. Catius, então vamos lá. Eu sempre faço uma pequena pauta, né? Para a gente poder seguir. Pode dizer, virginiana. Eu ia dizer, amiga, mas eu deixei assim de lado um pouquinho, mas tudo bem, eu entendo. É importante dizer que os meus planetas, minha Lua, meu meio do céu, minha Virgem, minha Lilith, e a minha Vênus, tudo é em Virgem, né? Então eu entendo de verdade, assim, né? Não, eu gosto assim, eu acho que também fica mais. Eu sempre falo que eu começo a falar, ainda mais que a gente é amiga. Imagina, a gente é amiga há quantos anos? 16 anos? Aí a gente vai começar a conversar, amiga e vizinha, gente. Eu vou começar a falar para ela devolver o meu pote, que ela não devolveu. Vou falar do Amadinho, como é que tá o Amadinho? Aí vou começar a falar da cachorra. Irmã de santo. Então, irmã de axé. Vamos fingir que a gente está se conhecendo agora. Vamos fingir que. Então aí eu preciso fingir que é tudo meio profissional, senão eu vou acabar perguntando como é que foi o fim de semana. E aí. Os fonemas que a gente dá, que é de meia hora e dura 4 horas, então. Sim! Imagina! Não, então vamos tentar deixar no clima da filosofia. Nunca falta filosofia pra gente, né? Pois é. Mas vamos seguir a pauta. Vamos lá. A primeira pergunta vamos começar por Kemet, né? Vamos começar pelo comecinho. Você tem dado muitas entrevistas em que fala de filosofia egípcia, filosofia quemética, que comumente é ocupada por pessoas brancas, ou são elas que aparecem primeiro quando procuramos pelo tema. No entanto, eu sei, você sabe também, que na Universidade de Temple tem uma famosa e grande pesquisa em Kemet, assim como em Howard, em Washington, enfim, nos Estados Unidos, na Europa, nós temos grandes pesquisas, mas nos Estados Unidos, especificamente, essas pesquisas são lideradas por pessoas pretas ou por um grupo de pessoas pretas, né? Como você vê o avanço da filosofia quemética no Brasil, no sentido de contribuição para a formação intelectual dos pesquisadores pretos e pretas a partir de pesquisadores pretos e pretas? Dessa vez eles estão aprendendo a partir da gente, estão escutando suas próprias vozes. É muito importante, né? O meu co-orientador é do Departamento de Africologia, do Departamento de Africologia da Universidade de Temple, na Filadélfia, né? E para mim foi muito gratificante quando eu cheguei, conheci o Kimani e conheci, né, um grupo de estudantes pretos e pesquisadores pretos que estudavam Kemet, né? E aí eu fiquei maravilhada, porque no Brasil, né, os interlocutores das egiptologias são os brancos. Esses dias eu achei um vídeo, eu até falei no África Fé, né, de uma mulher branca ensinando sobre Ptah-hotep, né? Então, assim, sempre essas narrativas e esses conhecimentos chegam sempre primeiro para as pessoas brancas, assim, né? Então, estudar Kemet, entrar em Kemet e principalmente passar o conhecimento quemético à frente, né, por pessoas negras é extremamente importante. Na atualidade, eu me debrucei para fazer a tese, o professor Walter Duarte também está terminando a tese dele em filosofia quemética, estudando Ptah-hotep. Então, eu vejo um avanço significativo. Nós duas somos de um laboratório, que é o Laboratório de Africologia e Estudos Ameríndios, o Laboratório Gerumá. E no Gerumá tem um núcleo, que é o núcleo REQUET,
que é o Núcleo de Filosofia Antiga, que está debruçado, né, em investigar, traduzir e trazer, reintegrar a história quemética nos estudos no Brasil, né? E aí eu tenho também tentado trazer o Kemet, o quanto esse Kemet ele também é muito vivo nas experiências brasileiras filosóficas, né? Sim. Te dizer que eu estudo estética e filosofia da arte africana, na verdade, estética e filosofia da arte iorubá, mas especificamente, meus orientadores são de Howard também, e a gente tem percebido e a gente no Brasil, né, que eles já sabem disso há muito tempo, tem percebido muitas semelhanças entre a filosofia iorubá e a filosofia quemética. Então, é maravilhoso estudar e aprender essas coisas todas, né, Total, e que a aí gente quanto mais perdeu e foi deixando. que é isso, porque parece que é algo que está extremamente distante de nós, né? E quando, na verdade, Kemet está aqui, das Sim, nossas experiências do cotidiano. exatamente. Isso. A segunda pergunta. Temos percebido um avanço de um pensamento preto anti-acadêmico, né, ou anti-academicista, que eu considero perigoso, né, particularmente. Em toda palestra que eu dou, eu me preocupo em dizer que o modelo de universidade é africano, né, e que, aproveitando os teus estudos em filosofia quemética, eu gostaria que você explicasse para a gente as origens, os nomes das primeiras universidades em Kemet. Sim, Kemet, a origem das primeiras universidades, né, quase eram locais que tinham que se sintetizava todos os conhecimentos, né, que eram nas casas da vida. As casas da vida que agora tem o nome de universidade, mas não é bem esse sentido, mas Claro. dá para fazer essa relação, né, que são as Porque nós estamos falando de milênios, né? Sim. Então, o que a gente está querendo dizer, na verdade, e é óbvio que milênios, esse modo de aprendizado se modifica. O que a gente está querendo dizer, o que eu estou querendo dizer aqui agora, é que esse modelo de aprendizado, né, ele já existia desde a África, não é um modelo branco, ele só foi copiado Sim, e um pouquinho exatamente. E, na modificado verdade, pelo tempo e pela branquitude. exatamente. Então, na verdade, há um equívoco muito grande quando as pessoas falam, né, que as universidades elas são brancas. O modus operandi das universidades no Brasil, elas operam dentro de uma lógica da branquitude, mas essa estrutura de estudo, que é uma estrutura que reúne, né, todos os aprendizados, isso deriva do QMET e aconteciam nas peranques. A diferença é que como o Ocidente ele dicotomiza tudo e hierarquiza, né? Matemática e medicina não tinha diferença. Você estudava medicina como você estudava matemática, e para se tornar um grande sábio, você teria que é um sábio que ama a verdade, que está à busca da verdade. E essa verdade compõe também um conjunto de premissas que te ajudam, né, na travessia enquanto sujeito, enquanto pessoas. Então você passa por esses ensinamentos. Então, o Kemet tinham as peranques e nas casas da vida, toda cidade de médio e grande porte tinha uma peranque. Então, as casas da vida são as primeiras instituições de ensino que formavam os escribas e que formavam. E era tão interessante que nas casas da vida você ficava 42 anos estudando, né? Porque não era um estudo compartimentado acadêmico, era um local Era na um estudo qual. para o entendimento da vida em seu alinhamento com Exatamente. o cosmos, né? Exatamente. E aí tem uma questão bem bacana que eu descobri recentemente, é que você ficava 7 anos em silêncio, porque você passava por esse processo de reenergização, né? Você ia criança, depois você passava mais 35 anos. Então você ficava 42 anos, que totaliza também as 42 leis de Maat, então você já estava integrada com o cosmos e você já estava integrada dentro de uma perspectiva ética, moral, de justa moral, né? Então, o que nós conhecemos tempos depois de virtude é algo que já estava na peranque. E aí o George James também sinaliza a presença, né, dos gregos, dos pré-socráticos nas peranques. O próprio Platão mesmo estudou 24 anos na peranque. Assim, isso também faz parte da pergunta, né? Que existiam estrangeiros que iam estudar nessas peranques, Sim. levando conhecimento de Kemet para outros lugares do globo. Uhum.
E na Perank, eu não sei se só para fazer um... Na Perank, essa síntese de todo esse aprendizado tinha um nome, que era o REQUET, que é a síntese de todo o aprendizado. Então, você ia para aprender REQUET, que era aprender, conhecer as coisas. O REC significa coisas e CAT é conhecer. Então, conhecer as coisas. Né? Um amor à vida te possibilita conhecer as coisas. Então, você acaba estando integrado em Maat e vivenciando tudo o que a sociedade tinha para te oferecer. Então, é um exercício de filosofia, né? Que é um amor às coisas a partir de Mer, que é o Medoneter que tem como amor. Então, é um amor às coisas, né? Então, você aprendia. Então, e era muito interessante que não existia essa hierarquia. Então, um carpinteiro aprendia com um médico, porque a ideia não é alguém saber mais, é todo mundo saber tudo e o ensino ser coletivo. Sim, exatamente. A terceira pergunta. Dois conceitos que você vem elaborando e espalhando entre nós são os conceitos de IB e K, né? Que, inclusive, você tatuou no seu corpo. Que pena que... dá para ver, tá ali. O IB e o K tá aqui. Ali, isso. E o bar. Depois, se você quiser, você pode falar dos outros, claro, também. Mas sobre o IB e o K, explica pra gente o que é e como se encaixa esses conceitos dentro da filosofia quemética. Então, na Perank, como eu falei para vocês, né, você ia na busca desse aprendizado. E esse ato de amor é um ato também que te possibilitaria uma imersão com a sua consciência. E a consciência mora no coração. O coração é a morada da consciência. Então, você tem um modus de filosofia, que é um modus de filosofia que não é racional, que é esse modus dessa filosofia do sentir, e essa filosofia do sentir também te religa, né, e aí você entende que você é um ser cósmico, que você faz parte do cosmos, e o teu coração, o IB, é o coração, mas é um coração no aspecto metafísico, né? Que aqui no Yorubá nós podemos fazer uma correlação com o Ori, né? Então você tem uma relação com o Ori, né? O Ori, ele apreende tudo e depois o teu corpo, ele começa. Então, o Baba sempre diz, né? Não existe nenhum orixá feito sem o consentimento do Ori. Nenhum ser humano, ele poderia fazer esse percurso sem estar interligado com o seu coração. Então, a consciência é o coração porque ela nasce primeiro. E essa consciência que nasce primeiro, tem a minha consciência, tu tem a tua, e ela é nivelada pelo K. O K é a força vital, é a energia vital, que mantém a energia vital e, principalmente, mantém o equilíbrio cósmico daquela sociedade. Então, se existir algum tipo de desequilíbrio, se algum coração tivesse magoado, teria um caos. E, na verdade, você passava o tempo inteiro da vida fazendo esse percurso sem que o caos chegue. Porque quando o caos ele chega, a sociedade entra em colapso. É por isso que essa sociedade ocidental ela colapsou, né? Porque ela entrou em colapso porque todo mundo tem um IB, todo mundo tem um coração, que é um coração que nesse aspecto metafísico que te liga à ancestralidade. Então é um pulsar o tempo inteiro, né, que faz com que você se religue. No coração moram as nossas na nossa consciência, no coração moram é a sede do nosso pensamento. Então nós produzimos uma filosofia coronária, né, uma cardiografia do saber. Você sente para expressar a vida. Então quando eu olho para a Nayara, eu não identifico o que Nayara é com esse olho ocidental, mas eu sinto o que Nayara é. E esse sentir, a conexão se dá pelo K. E aí o Kimani Nerushi, que é o meu co-orientador, ele estava conversando comigo, ele disse, Catiúcia, e o K é o axé, que chega no Brasil como um elemento religioso, né? Mas, na verdade, o axé é um elemento que compõe o mundo, que nos mantém em equilíbrio, né? Então, axé significa força, a força do cosmos, a força de toda essa compreensão que está entre nós. Então, nós precisamos deixar o nosso equilíbrio vital em alta para que você
não violente o outro. Então, por exemplo, uma ética em Maat não é uma ética deontológica que você não mata porque você está sobre um dogma moral ou uma ação do Estado. Você não mata o outro porque o outro é tão importante quanto tu, porque o que vibra nele vibra em ti. Então, eu respeito ao outro. Uma sociedade que não mata, que não julga, que não subjuga, né? E aí tem vários outros elementos que o coração, ele é a morada da autoconsciência, porque o coração também é o espírito. E aí também se entende que nós somos uma impressão, essa matéria é uma impressão do espírito, então nós somos cocriações. E aí tu perguntou dos outros, né? Só que para o IB e para o K, ele tá alinhado, ele se alinha ao REM, que é o teu nome, então o nome é extremamente importante, né? E aí você fica vendo as correlações com a Xé, né? Por que a gente tem o Orocó, por exemplo, né? Porque o Ori, depois ele recebe o nome, o Orocó. E aí você tem o Shelt, que é uma sombra, todos eu tatuei, né? Uma sombra, essa sombra do Shelt faz você entender que você nunca está sozinho, você sempre tem uma sombra do seu lado, então você em si já não é já não é singularizado. A ideia do europeu não existe. Nós somos um duplo de si mesmo, né? E aí tem o Ba, que é traduzido como alma, mas eu costumo também dizer que pode ser o Emi, que é esse sopro que leva essa conexão desses elementos. Então, você é um ser, uma divindade, você é um ser divino. Então, você tem uma sociedade que tem um equilíbrio harmônico, né? Que essa sociedade adoecida do Ocidente nunca vai dar conta, né? Porque você imagina, a gente é uma sociedade que o Covid, por exemplo, é um desequilíbrio do carro. Né? Enquanto as pessoas estão na sua casa, muito bem nascida, muito bem protegida, outras pessoas estão aí sendo violentadas. Então aí você tem um desequilíbrio. Porque quando um IB está enfermo, você tem um processo de enfermidade coletivo. Sim. Nossa, eu fico doida para fazer as relações com a filosofia iorubá. A gente precisa bater esse papo outras vezes. É muito parecido. Quando chegar na parte de você, porque eu fico tratando matriz de gestão, então cada vez mais eu venho afinando. Assim. Você entende que é o mesmo que o Diop fala, né? Que é uma unidade cultural africana e que tem elementos que são muito similares ou iguais. Então vamos lá. Uma coisa muito importante é que nós temos proclamado estudar uma filosofia feminina. Eu me lembro que a primeira vez que fui para Filadélfia, eu fui defendendo isso, né? Eu estava defendendo uma filosofia feminina. Antes disso também no mestrado, e a gente tem visto as mulheres pretas proclamando querer estudar uma filosofia feminina, né? Africana. E isso faz parte da nossa harmonização, né? Isso faz parte do processo de recuperar o nosso equilíbrio também, né? Enfim, hoje a entrevista a Catiúcia, eu não vou explicar sobre o ponto de vista da filosofia iorubá, mas tem muito a ver com isso, da gente recuperar o nosso equilíbrio enquanto pessoas humanas, né? Então, pensando por esse viés, como se encaixa os estudos femininos na tua pesquisa através de Maat? Qual sua filosofia e como você interpreta? Como você interpreta Maat? Quando eu entrei no doutorado, meu projeto de doutorado sempre foi para estudar o IB, né? Enfim, tentar pensar uma sociedade que não seja pautada pela racionalidade, sim pautada pelo processo cardiográfico. Aí eu fui ler Amenhotep, e ali ele pensa um Jerumá, né? Que é uma pessoa calma, silenciosa, que reflete sobre si, ouvindo seu coração para fazer uma travessia, para se perguntar qual o sentido da vida. E no final ele diz que o que está em jogo não é o sentido da vida, mas qual o melhor percurso para viver. E aí você passa por esse processo, né, de um vir a ser em constante movimento. E ele está em Maat. Aí depois durante o meu doutorado, eu fui fazer as disciplinas, né? Da disciplina no IFIX, e aí eu dei uma disciplina sobre Ptahhotep, que também tem 30 máximas, e nas 30 máximas você vê a presença de Maat. Sobretudo na máxima 5, né? Que é a máxima da justiça, né? Que ele te sugere não julgar, porque tem uma ideia de justiça que está para todos. Então eu entendi que existia uma mulher que estava no centro de análise dessas filosofias. E aí eu pensei, por que não estudar uma mulher, né?
Porque eu estudarei, continuarei estudando sempre os homens como interlocutores, né? Porque se nós estamos falando de uma possibilidade filosófica feminina, e aí eu comecei nos processos desses devaneios filosóficos que não são devaneios, né? Que é a função do IB que faz essa conexão e a ancestralidade fica soprando coisas no teu ouvido. Então eu entendi que quando nós falamos de matriarcado, matripotencialidade, matrigestão, matrifocal, tudo é ma-a, vem desse equilíbrio cósmico, né, que possibilita um sistema filosófico. E aí eu cheguei em Maat, falei, então eu vou estudar Maat. Porque Maat é o ventre do mundo. E o ventre do mundo colocam as mulheres, como o professor Juan Nascimento trouxe aqui muito bem, né? Como matripotencializadoras. E essa matripotência, ela é uma matripotência, ao meu ver, que é uma matripotência que parte dessas mulheres. E aí o IB também, ele se forma a partir da gota de sangue que você recebe da sua mãe. Então, no momento da concepção, você recebe uma gota de sangue cósmica, mas você também recebe uma gota de sangue física. Então, você vem com o elemento feminino. E o pai, que não... Que a gente tá, eu estou trazendo essas generificações, mas não é essas nomenclaturas homem e mulher. Mas, enfim, o pai... Estava preocupada, mas a gente ia falar depois. Só para vocês conseguirem, né? O pai que doa esse esperma, ali também tem esse sangue feminino. Então, nós somos feminino da mãe, feminino do pai e sempre o feminino. Porque eu recebi a gota de sangue da minha mãe, que recebeu da minha avó, meu pai recebi do meu pai, que recebeu da minha avó. Então, é uma tríade feminina, e aí nessa tríade, nessa ponta, está Maat. Então, se o coração é o peso da verdade, é a consciência, e é a Maat que você vai entregar o seu coração para analisar como terá sido o seu percurso durante a vida, então, e Maat, ela é a pedra angular da filosofia africana, diz, né, o Teófilo Obenga, na filosofia africana no período faraônico, né, que é um grande exímio pesquisador, e ele diz assim, Maat é a pedra angular. A sociedade quemética durou 35 séculos e durante todo esse período nunca houve as violências que nós conhecemos e todos os pensadores e as pensadoras olhavam para a Maat e traziam Maat para o centro. Então eu pensei, então é a oportunidade que nós temos de compreender a força feminina das mulheres. E quando as mulheres, assim como a própria Yoronke diz, as mulheres são co-criadoras. E por que as mulheres são co-criadoras? Porque as mulheres são a experiência de Maat, as mulheres são Maat, elas veem enquanto Maat. Só que as mulheres e os homens também são Maat, né? Então, esse coração, que é essa consciência, te dá a possibilidade de um equilíbrio sempre feminino. Então, mulheres e homens estão nessa terra em equilíbrio cósmico, mas esse equilíbrio cósmico é Maat. Então, nós somos feminino, nós somos um elemento feminino, nós somos Iá. Isso. Eu tenho estudado bastante isso na filosofia iorubá, né? É muito empolgante, é extremamente importante aprender isso. E eu acredito que muitas das nossas mazelas foi porque a gente se perdeu desse... A gente se desconectou de Mahatma. A população Exatamente. negra está nessa violência e sendo morta porque nós estamos num desequilíbrio cósmico há muito tempo, vivenciando Sim. uma noção de mundo que não é nossa. Exatamente. E por isso a importância da gente voltar a estudar o feminino, que não é exatamente homem e mulher, tá, gente? Não é essa categoria Generificada. A gente está falando Mesmo de porque, se fêmea, parar de por macho. Mahat, né, irmã? Todos os seres viventes, que é assim, né, que eu costumo pensar, todos os seres viventes recebem a gota de sangue da co-criadora, da Iá. Então, todo mundo é Iá. Uhum. Você vem da Iá, você é Iá. Exatamente. Exatamente. Nossa, eu estava conversando sobre isso hoje de manhã. Bom, aliás, eu respiro isso. A gente tem Ai, amiga, eu respirado gosto, isso, eu né? acho que você quer um saco conversar comigo, porque eu só falo isso. É maravilhoso pra Tatuei gente. Maat aqui, tatuei o Kepper, que leva o coração, tatuei tudo. Eu saí, quis mostrar para o mundo o quanto isso é incrível, né? Sim. A gente pode ver no seu discurso, pode ver no teu corpo também, né? A imagem é muito importante, Sim. né?
Agora eu gostaria que você explicasse o que é o mulherismo africano e por que mulherismo africano. É claro que não vai dar para a gente fazer uma elaboração muito profunda, mas dá para a gente conversar um pouquinho sobre. Sim. O mulherismo africano é uma proposta política cunhada em 1987 pela doutora Clenora Hudson. Essa é a base da teoria, né? Pela doutora Clenora Hudson, que inclusive essa semana, né, fez sua volta em torno do Sol. Clenora Hudson começa a observar, né, as lutas políticas que as mulheres negras estão inseridas, né, e começa a entender que há fissuras nessas lutas porque não dão conta de dimensionar o racismo que está incidido sobre essas mulheres e automaticamente está incidido sobre a população negra. E entende que antes de você trabalhar com a ideia de gênero, você precisa se reconfigurar a partir de uma perspectiva de povo, né? Já que se nós estamos aqui falando, por exemplo, mulheres e homens é uma invenção do Ocidente, nós estamos trabalhando... Não faz sentido. Nós estamos trabalhando com a ideia após os destroços, né? E aí, quando eu comecei a pensar a filosofia africana, e aí a própria Catherine Bancoli e a Clenora Hudson, mas a Clenora Hudson, ela fala de uma forma... não tão incisiva, mas a Catherine Bancoli, que inclusive foi a primeira mulherista que eu li, ela volta em Maat. Ela volta lá em Maat e diz assim, ó, nós tínhamos um sistema filosófico, não sistema filosófico, mas nós tínhamos um ordenamento que era feminino e a partir desse ordenamento ele tangenciava todas as relações sociais. Então, quando nós estamos pensando no mulherismo africano, é uma proposta política afrocêntrica de lugar. Qual lugar você vai partir para pensar as epistemologias e as políticas que reconfiguram o seu local de ser e estar no mundo? Não tem como olhar para uma experiência do Ocidente e tentar configurar pessoas que são africanas renascidas em diáspora. Porque essa gota de sangue que eu recebi da minha mãe é uma gota de sangue geracional ancestral. Sim, exatamente. Ela passou por gerações em várias concepções até chegar em mim. Então, a localização é extremamente importante, porque o local territorial do meu corpo físico não é a minha localização ancestral. E aí, então, se você está falando dessa localização ancestral, você tem que voltar, e aí pensando em modos práticos mesmo, assim, experiências antigas de como a população negra se organizava nos quilombos, por exemplo. Elas não eram generificadas e tampouco feministas, né? Embora queiram existir nisso, elas não eram. Elas não eram. Absolutamente não. Absolutamente não eram. Não eram, porque aquele momento não tinha, né? Não existia sororidade nesse momento. Eu costumo dizer que, no mínimo, é um erro histórico a gente não se reportar à África quando fala de pessoas pretas, né? Sim. A gente, mesmo que você não seja mulherista, isso é importante, mas talvez não seja mais importante. Essa pesquisa histórica, ela precisa ser feita, né? Como a gente se organizava, como a gente a quem a gente se reforçava, qual a nossa espiritualidade, qual a composição do nosso corpo, né? Em conjunção com nossos ancestrais. Tudo isso precisa ser levado em conta quando você pensa na reconstrução de um corpo, né? E de que lugar que você parte, mas também para onde você quer ir, né? É isso, para onde você quer se reportar. Fundamental você falar isso, porque assim, ó, como que nós estamos tentando nos reconfigurar a partir dos destroços? Nós somos uma experiência empunhada e apresentada pelo Ocidente, aí você pega essa experiência e você tenta se configurar. Só que nós temos que entender que a história das pessoas pretas, elas não começam no século XV. Há uma história anterior. E aí você sempre fica buscando muito respeito para quem lê Simone de Beauvoir. Mas como que uma mulher francesa, localizada no tempo histórico que ela está, vai dar conta de dimensionar o que é ser mulher dentro de uma perspectiva de mulher preta? Não dá conta. Não tem como, entendeu? Eu sempre costumo dizer que, por exemplo, eu perguntei o que é mulherismo, né? E por que mulherismo? Eu nunca coloco essas experiências em opostos, assim, ou negativando a outra. Isso é muito importante. É muito importante entender, e eu falo isso em todos os lugares que eu passo. O Ocidente, ele cria um sistema binário, né? O outro é uma coisa, o outro é outra.
o mulherismo africano, ele não é contra o feminismo negro. Exatamente. E tampouco quer destruir o É feminismo. importante dizer isso. Quer destruir o feminismo. As mulheres brancas, elas são vítimas de um processo patriarcal na qual elas foram inseridas e elas precisam pensar enquanto feministas para dar conta do seu lugar e da sua localização dentro do Ocidente que foi pensado para elas. Isso é um ponto. É que a nossa localidade é outra. A Como a nossa localidade é outra, a nossa historicidade também é outra. Então, a gente precisa de outros meios para reconstruir os nossos corpos. É isso, irmã. E não há uma dicotomia, tampouco há uma cisão. Até mesmo porque nós somos frutos da luta histórica do movimento. Exatamente. Minha mãe é uma mulher negra feminista que hoje conheceu o mulherismo, vem com essas narrativas, mas eu fui criada pelo ventre dessas mulheres, Deise Benedito, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento e tantas outras mulheres. E foram essas mulheres que me disseram assim, ó, enquanto ser mulher, você tem e você pode partir por outras localizações para se pensar. Sim, aprendemos com elas. Exatamente. E aí eu tenho tido essa preocupação de agradecê-las por terem aberto esse caminho. Essa semana. Né? Sim, isso agradecendo, porque a gente precisa entender que a gente está falando de filosofia africana. Então, a gente está negando esse binarismo que se destrói. Né? Os nossos binarismos, eles são complementares. Total. Né? E aí é importante tu dizer isso, porque eu, Catiúcia Ribeiro, formada em filosofia, mestre em filosofia, doutoranda em filosofia, todos esses percursos eu estudei e escrevi sobre filosofia africana. Então, nós estamos falando de uma pesquisa acadêmica de mais de 16 anos, só com o mesmo. E lá na monografia eu já escrevi sobre suleamento e pluriversalidade. Então, se eu escrevi isso sobre suleamento e pluriversalidade lá na monografia há 15 anos atrás, né? O que eu estava escrevendo lá? Eu não agora foi. Voltou? Voltamos. Voltamos. Tá aí. Enfim, eu estava dizendo que é para dizer que você está com razão, porque como eu parto de uma perspectiva pluriversal, e aí eu trago o mulherismo africana para a filosofia. Se eu penso um sistema filosófico que é africano, ele vai precisar permear todas as minhas escolhas políticas. Então, não tem como eu falar de Maat e pensar uma perspectiva política para as mulheres negras que não seja localizado no continente africano. E uma questão muito importante do mulherismo é que eu acho que ele pretende dar conta da nossa espiritualidade naquilo que tange a nossa ancestralidade, né? E isso inclui também os nossos... Não, e exatamente. Quando nós falamos de ancestralidade, se falamos de ancestralidade, a nossa ancestralidade ela não é ocidental. A ancestralidade pressupõe localização, né? Eu prefiro olhar para mim, eu falei isso num vídeo que até viralizou na época. Prefiro olhar para minha mãe Euá e ver a forma como ela se organiza em território e a partir da experiência de Euá tentar criar um modo de comportamento aqui nessa masmorra chamada diáspora. Sim, porque a gente já entendeu que o modo administrativo, o modo de vida africana, ele traz mais benefícios do que o modo ocidental. Não é é uma questão, já que gostam tanto de racionalidade, é uma questão muito racional. Assim, a gente já entendeu que se a gente se reorganizar dessa forma e não daquela forma, a gente vai ter um resultado melhor. É só isso, é sobre isso, né? A gente está falando sobre filosofia e a conversa com mulheres filósofas. Então, a gente está olhando para esse mundo e entendendo, tentando entender, buscando as possibilidades de equilíbrio e reorganização, né? Um dos temas principais de sua tese é a matrigestão. A gente está aí nos temas femininos hoje. É a matrigestão, né? Que você vem trazendo há muito tempo, apresentando para a gente há muito tempo, né? O tema da sua tese. E nós temos conversado muito sobre isso.
mas eu gostaria que você fizesse um panorama, né? Um pequeno panorama, porque não dá para falar tudo, dessa tua pesquisa em matrigestão e qual a relação que você faz disso com os estudos em QMET. Então, é, enfim, Enfim. vamos lá. Como eu falei para vocês, né, eu parto de uma perspectiva de Maat, né, que eu costumo falar que é uma noção maêutica, né, de pensamento. Então, nós partimos de um sistema que é esse sistema que dá essa gota de sangue, que faz com que nós temos uma matripotencialidade dentro de um território. A matrigestão é entender uma matriz cultural feminina gestada a partir da potência do IB, né? Matri vem desse lugar de matripotencialidade que vem de Maat, e gestão e esse ão vem do coração. Então, uma noção de uma matrigestão é você compreender um elemento feminino cósmico vital que compõe a nossa consciência, que compõe o nosso ser sendo, e a partir disso tem um sistema filosófico válido que está em todas as relações nas quais os africanos chegaram. Então, matrigestão está na possibilidade de gestar a potência, dar a continuidade a partir de um sistema filosófico ancorado em Maat. E essas experiências, elas são validadas em África e na diáspora. Se nós chegarmos no terreiro de Candomblé, se nós chegarmos no quilombo, nas comunidades, nas favelas, nas periferias, as mulheres sempre são o centro vital, né, que gestam a continuidade daquela comunidade. O que a gente chama de matrifocalidade também, né? Então, não importa se você está vivendo num sistema patriarcal. Sim, por favor, continue. sim. E essa matrifocalidade, esse vem sempre desse equilíbrio na qual as mulheres elas constroem. Então, a matrigestão, ela é um elemento feminino que compõe as experiências africanas. E não é uma mulher generificada feminina que faz isso. É todas as pessoas que têm essa gota de sangue. Então, o nosso babalorixá, respeitando a ausência, como ele diz, ele é um matrigestor, na medida que ele gesta a potência de uma comunidade. Então, se você recebe essa gota de sangue, a partir dessa gota de sangue, você acaba vindo com essa você vem com esse IB, você tem essa relação dessa consciência cósmica, então você já está sob a experiência de um sistema filosófico de Maat. Como diz o professor Molefe Ketchachante, ela toma releituras ao longo das expansões. Mas, sim, como diz também um outro professor, Basilelli, Maat, Catiúcia, é Ubuntu, porque a experiência da partilha nasce dentro dessa noção de Maat. Então, a primeira partilha, que é a partilha do coração, depois a partilha da comunidade, as experiências comunitárias, experiências de continuidade. E aí eu escrevi um artigo com a minha mãe na revista Cult, que a minha mãe também traz a experiência das matricomunidades, né? Que são esses lugares comunitários, que são essas matrifocalidades. Então, só acontece porque a partir da matrigestão, gestão de potência de construção de um povo que nunca se desfez e se manteve por conta dessa gota cósmica e por conta dessa relação com a ancestralidade. Então, todos os espaços coletivos africanos que se mantiveram e criaram um modelo civilizatório de organização, eles são matrigestor, porque eles vêm com essa gestão. E aí eu estava esses dias conversando numa live com o Zezé Luquemi, e eu estava falando assim, por exemplo, e vem dessa força, dessa ausência, dessa. Eu estava assim, por exemplo, as mulheres, quando elas estão nesse processo de gestação biológica, elas param de menstruar. Mas a primeira gota de sangue elas dão. Então, elas concentram essa energia, e essa energia do sangue, ela fica nesse ventre. Então, é um compilado de energia dessa gota. Então, esse coração, ele vem, ele explode, ele nasce, ele renasce. E aí há um processo de potência na comunidade que é gestado por um sistema filosófico africano de Maat. Então, matrigestão é um sistema filosófico de Maat que toma releituras, mas não perde, né, o sentido
que é o sentido desse coração, que é um processo de equilíbrio e de cardiografia do saber. Ah, ótimo. Estamos todos curiosos. Basicamente isso. Basicamente isso. Foi um panorama bom, né? Eu acho que está todo mundo curioso para ler a sua pesquisa, para entender melhor, para se envolver melhor com esse seu tema, que é matrigestão, né? A gente está aí ansioso esperando para ler e da maneira que você desenvolve isso, né? Tão bem, tão sensível, tão emocionado, tão do coração, né? A gente está querendo se envolver também nessa pesquisa, nessa sua pesquisa com o coração. Então, a gente precisa se despedir. Infelizmente, a gente precisa se despedir. A gente vai se despedir aqui, tá, gente? Porque depois a gente vai ficar umas 2 horas conversando no telefone sobre isso. Mas assim, olha, você pode me chamar novamente para esse projeto aqui, porque hoje é um dia atípico, né? Vou sair daqui, vou correr para a live da Latinidades. Ela tem outra. Hoje é um dia 25 de julho, a gente sabe, a gente vai falar disso agora. Só para a gente se despedir mesmo, porque ela tem que ir. Então, só para deixar a sua despedida, deixar o seu amor com as nossas irmãs, fêmeas e não fêmeas também. Hoje é 25 de julho, data que se comemora o Dia da Mulher Preta Latino-Americana e Caribenha. E que finalizamos essa série, né? Porque foi pensada para o mês de julho, mas a gente pode fazer outras, obviamente. Eu estou super empolgada para fazer outras coisas. Por favor! Então, eu queria que você deixasse que depois de toda essa conversa e dessa série de 3 capítulos sobre o feminino filosófico, né? Qual mensagem você deixaria para as nossas irmãs e irmãos a partir de tudo que você pesquisou e nos mostrou aqui? Olha, o que eu tenho para dizer é que o Ocidente, ele colonizou a nossa razão, mas não colonizou o nosso coração, não colonizou o nosso ori, e tampouco o nosso i. Então, como ele não conseguiu colonizar, a experiência africana ela não se finda, ela está presente em todas as relações. Então, olhar para a África, eu tenho dito, né, recentemente, recorrentemente, que o futuro é ancestral. Então, olhar para frente, espelhando nas experiências do passado, nos ajudará a recriar caminhos por estradas já trilhadas. Isso é um trecho de um TED que eu fiz, mas que é justamente sobre isso, que as filosofias africanas, elas te dão a possibilidade de uma reconstrução do sujeito a partir de uma outra noção, de um outro paradigma e principalmente de uma outra localização. E é importante dizer que a filosofia africana não está a serviço de destruição de nada, porque ela não entra na briga binária, tampouco entra na briga universal. O que ela está se dizendo é o seguinte: existe esse modelo, mas existe esse. E como o Diop nos presenteou, existe berço, e existe o berço sul e o berço norte. E é sobre isso. Isso. Então, Catiúcia, deixa eu te agradecer por estar aqui nesse projeto, falando com nossas irmãs, com nossos irmãos, contribuindo para a construção do nosso ser, do nosso caráter, do nosso desenvolvimento. Né? Eu fico muito feliz de estar nessa jornada também, doutorando junto com você, pesquisando a África. Né? Eu fico feliz com a quantidade de mulher preta que tem trilhado esse caminho junto conosco, né? Falando de filosofia africana. Para mim é muito importante esse programa de hoje, não só porque é 25 de julho, mas porque é 25 de julho e tem 2 mulheres pretas, pigmentadas, crespas, filósofas, doutorandas, falando com vocês sobre África, né? Então, a gente fala com as nossas vozes, fala com a nossa pele, fala com o nosso cabelo, com o formato do nosso rosto, e isso me deixa muito feliz. Então, obrigada por compor esse quadro, né? Já que eu sou de estética, compor esse quadro visual de aprendizado para a nossa comunidade hoje. Obrigada, irmã. Obrigada a você. A gente está junto e sempre que precisar, a gente troca. Beijo grande. Fui, família. Beijo. Tchau, querida. Então, gente, esse foi o final da nossa sessão de programa de Júlio das Pretas Aprendendo a Filosofia.
Agradeço a vocês que estiveram conosco, agradeço quem esteve hoje e dizer que esse vídeo vai ficar gravado no IGTV do meu Instagram e também no meu canal no YouTube. Quem preferir olhar lá, vocês têm opção, tá bom? Muito obrigada e muito axé pra gente. Até a próxima. Encontro vocês nos vídeos, nas outras lives, falando de filosofia africana, de estética e filosofia da arte africana. É sempre um prazer. Então, vocês podem depois ver esse vídeo, mostrar para seus amigos, amigas e compartilhar com a nossa comunidade. Até mais, a gente volta com mais filosofia em outro momento. Muito obrigada.